Opa, e aí, beleza, pessoal? Cronos aqui, bora para mais um vídeo. Pessoal, eu estou trazendo esse vídeo aqui mais para poder entregar para vocês o PDF prometido. Então, até aqui, eu passei para vocês, vamos dizer assim, 6 pontos, né? E no final foi o stop loss. Então, aqui tem o operacional. Então, as outras dicas que eu vou passar de Fibonacci e tal, depois eu disponibilizo para vocês de uma outra forma. Mas o que eu passei para vocês até aqui da análise técnica, eu vou disponibilizar o PDF já na descrição do vídeo aí, tá ok? Peço de antemão, quem não for inscrito, que se inscreva, deixa o likezinho e comenta aí para dar uma fortalecida no canal, beleza? Então vamos lá, ó. Eu vou passar uma prévia aqui de ontem, para vocês verem como o Price Action ele é fantástico, né? A leitura é totalmente objetiva, não tem frescura. E não tem subjetividade quando você faz a coisa seguindo a técnica. Então, por exemplo, aqui, ó, o índicezinho ontem, esse dá um dezoom aqui no gráfico. A gente vê que aqui, ó, nesse ponto, ele fez um fundo e quando ele rompe esse topo, ele torna esse fundo relevante e esse aqui, ó, acaba se tornando um fundo de referência. Rompe o fundo de referência, ele busca o fundo relevante. Chegou no fundo relevante, se ele romper o fundo relevante, significa que você tem uma venda, pelo menos até esse ponto, ok? Como é que a gente sabe que o negócio rompeu ou não rompeu? Candle de stop e rompimento do candle de stop. Temos aqui, ó, um candle stop e não teve aquela continuidade bonita, mas olha só, o mercado formou 1, 2, 3, 4 candle aqui, entendeu? Abaixo do candle stop aqui, ó, teve um pequeno rompimento. Então, dá para caracterizar o rompimento? Com certeza, um rompimento fraco. Sendo um rompimento fraco, nós vamos esperar sempre esse retorno do preço em regiões mais altas do que simplesmente esse fundo. Eu não poderia guardar simplesmente aqui no fundo uma vendinha. Poderia ter acontecido aqui? Poderia, mas seria um retorno muito pequeno. Então a gente sempre tem que esperar um retorno maior, esperar um pullback acontecer. Beleza? Então, uma área interessante para a gente esperar seria esse fundo de referência ou mesmo aqui no topo. Beleza? Esses dois pontos. Veja que ele chega nesse fundo, tenta reverter, você vê que aqui esse pullback praticamente finaliza aqui. Chega nesse topo aqui, ó, na sequência, ele não consegue romper. Se ele não consegue romper, o que ele está dizendo para você? Opa, vou cair. Beleza? Agora eu vou finalizar o pullback. Você vê que ele não consegue romper esse topo aqui. Então, realmente, o pullback finalizou por aqui. E como que eu poderia esperar essa finalização? Movimento, voltou um pouquinho aqui, ó. Ele começa a trabalhar. Beleza? Na hora que você vê a quebra aqui, ó, dessa estrutura acontecer já desde aqui de trás e o não rompimento do topo, todos esses gatilhos que não rompem topo, tá simbolizando para você que o mercado está querendo descer, ó. Você vê que esse ponto aqui, ó, da primeira estruturazinha aqui, ó, começa a ser rompida, violada, beleza? A partir desse ponto que começa a ser violado e não rompe topo, esses gatilhos que são dados no topo, eles são interessantes para você fazer. Só que você tem que saber que você tem uma limitação enquanto não romper claramente aqui. A partir desse ponto aqui, ó, os gatilhos já te diriam que estavam dizendo que já vinha para o fundo mesmo. Beleza? Esse aqui deixou um gapzinho aqui, né? Dá um gatilho tipo 1 e vai embora. Só volta para buscar aqui, né? Então, a partir desses pontos aqui, ó, onde a gente tem essa linha, a gente tinha essa linha, por exemplo, aqui, ó, aqui poderia vender, voltou um pouquinho mais alto, aqui já não dá para você ficar colocando linha mais. Veio essa linha aqui, ó, rompeu ela, então o preço vai trabalhar aqui até chegar nessa próxima linha. Assim, lembra? Linha de euforia, linha de continuidade. Rompeu linha de euforia, bem provável buscar linha de continuidade. E aí, o que a gente pode aguardar depois disso? Se não conseguiu fazer essa venda aqui, você fica ligado nesse fundo. Rompeu esse fundo aqui? Rompeu e confirmou. Então, o que você tem agora? Você tem um pullback para acontecer e, de acordo com a técnica, nós temos que aguardar o quê? Amplitude de movimento ou regiões de valor. Essa amplitude aqui, ó, quase que ela replica aqui, ó, praticamente replicou. Mas o que você poderia aguardar para isso voltar para falar assim, vou fazer trade de venda porque confirmou um rompimento de fundo. Pode marcar essa região de topo aqui, ó, valor aqui em cima. E você pode marcar como outra linha esse próprio fundo aqui. Por que eu não marcaria esse fundo aqui, pessoal? Eu gosto de rompimento grande por causa da volta de um pullback grande. Aí sim, beleza, seria um fundo bacana de você esperar a volta do preço. Mas com esse rompimento mais fraco aqui, ó, ou você aguarda aqui,
ou lá em cima, e botando a confluência desta amplitude aqui para cá, obviamente que você esperaria aqui em cima, como aconteceu. Perfeito? Então o preço invade aqui, ó, essa região de fundo, testa, tenta e não consegue. Faz um 50% aqui e vem buscar a amplitude que estava faltando para completar isso aqui. Volta, vem aqui na região de topo, todas as confluências bateram. Então ele dá um gatilho, dá 2 gatilhos, ó, dá um gatilho aqui, desce até uma região, sobe até o topo de novo. Como ele está fazendo pullback, ou você espera um topo duplo, beleza? Numa região de valor, ou você espera um rompimento de linha, rompimento de estrutura. Ele veio aqui em cima, gatilhou de novo, então está habilitado para você poder pegar a continuidade da movimentação, beleza? Usando todas as confluências, amplitude, região de valor, beleza? Rompimento de fundo, perfeitinho. Aqui nesse fundo aqui, ó, depois se você observar direitinho, você vê que esse fundo não rompe, tá? Olha só, ele não dá nem o candle stop. E não rompendo o fundo, você já pode pensar assim, como a tendência macro está de alta, ele pode estar acabando o pullback. Perfeito? Então foi o que aconteceu, agora ele está aqui, ó. Na leitura que temos aqui do momento, só para poder dar um preâmbulo, temos esse topo aqui para ser testado, então ele pode muito bem fazer esse pullback até esse topo. Esse fundo já não pode ser rompido, que esse aqui se tornou fundo relevante. Ok? Vou fazer só uma prévia do índice mesmo, pessoal, para vocês entenderem que a técnica é bem simples. Ok? Esse fundo aqui, ó, esse teste aqui desse topo, ele já aconteceu. Beleza? Quase pegou aqui, ó. Foi um pouquinho mais alto, chegou na região de topo, não rompe, volta. E aí sim ele faz o teste do topo rompido. Poderia ter sido aqui? Poderia ter sido aqui? Poderia. Mas da mesma forma como no gatilho promissor ou qualquer outro tipo de gatilho, quando você rompe, por exemplo, você tem um candle aqui, ó. Candle, outro candle. E de repente vem um que dá um gatilho e rompe esses dois, muitas vezes o preço vai voltar nesse fundo aqui, ó. E fica aquele gap em aberto, porque o preço, a estrutura do preço em si foi rompida dos dois últimos candles, entendeu? Então rompeu os dois últimos aqui. Muitas vezes o preço vai voltar nesse fundo. Da mesma forma com o gráfico. Se a gente acompanhar aqui e falar, bom, isso aqui foi um candle, beleza? Aqui foi outro candle. E o preço quando rompeu, rompeu tanto aqui quanto aqui. Então provavelmente o preço pode chegar aqui e continuar para cima. Tem uma confluência de Fibonacci. Aqui chegou aos 50% e se resolveu. Beleza? Mas eu vim nesse vídeo aqui mais para trazer para vocês, pessoal, o PDF e devendo. Então no PDF vai ter todas as seis aulinhas aí até o stop loss. Sobre Fibonacci, depois eu vou fazer uma específica para ele, ok? Porque Fibonacci tem umas coisas, talvez demore mais de um vídeo para explicar para vocês. Era isso que tinha para trazer, pessoal. Forte abraço e bora estudar.